Pra mim, o filme de vampiro definitivo é 30 Dias de Noite, lançado em 2007, o ano dos monstros, e nele é contada a história do ataque a Barrow, uma cidadezinha que em certa época do ano passa 30 dias sem o nascer do sol. Esse filme é muito bom, sanguinário, não poupa nem criança e principalmente ele possui uma das melhores personificações do vampiro, os Nosferatus. Nesse bestiário eu vou contar tudo o que se sabe sobre essa espécie de vampiro, porque eles foram para Barrow, porque a Lilith não era realmente a líder dos Nosferatus e tudo sobre a biologia dessas criaturas. Opa, Zé Sleep, sou autor de Sobreviva, apenas sobreviva, que você encontra na descrição, e seja bem-vindo ao Clãs e Alcateia. No verso de 30 Dias de Noite, os Nosferatus são vampiros milenares, que já foram governados por uma espécie de Conselho dos Anciões, tendo como seu membro principal o Vincent, personagem esse que não aparece nos filmes, e acabou sendo substituído pela Lilith, que na história original é a esposa do Vincent. Eles seguem as ordens de Lilith, e em troca ela promete a imortalidade a eles. Lilith? Quem é Lilith? A abelha rainha. Lilith orquestra absolutamente tudo. Ela os mantém organizados, ela os mantém em segredo. Quando esse Conselho de Anciões decidiu se tornar conhecido pela raça humana, muito antes dos eventos na cidade de Barrow, a humanidade se rebelou, e com razão, e perseguiu a maior parte dos Nosferatus, massacrando a espécie aos milhares. Depois de um milênio, apenas um punhado sobreviveu, liderados por Vincent, que tornou-se um líder impiedoso e que faria qualquer coisa para que a humanidade nunca se lembrasse ou conhecesse a sua espécie outra vez. No segundo filme, isso aí foi mais ou menos trabalhado na figura da Lilith, embora mesmo que o Vincent morra no primeiro volume, cara, a Lilith não tinha a mesma imponência que o seu marido na adaptação, na série de quadrinhos e nos dois filmes. O vampirismo desse universo é retratado como um vírus altamente infeccioso que pode ser transmitido por meio de arranhões, mordidas e contato com sangue. A doença transforma suas vítimas em mortos-vivos, dando a eles uma boca cheia de presas de tubarão e olhos roxos com escleras pretas, bem como a força e a velocidade sobre-humana. É interessante, tá? Que os vampiros que vimos no primeiro filme estavam nerfados, isso porque eles são enfraquecidos pelo frio extremo, daí o motivo de alguns humanos sobreviverem. Além disso, nos quadrinhos dos quais os filmes se baseiam, alguns vampiros possuem habilidades adicionais, como teletransporte, telepatia e a capacidade de se camuflar. Pra quem gostou dos Nosferatus porque eles são mais pé no chão, deve ser decepcionante saber que os originais são bem mais viajados. E falando em diferenças, na série e nos filmes, diferente de muitas das suas contrapartes mitológicas e de outros versos, empalá-los com uma estaca de madeira não os mata por si só, nem expô-los ao alho ou mesmo ao fogo. Eles são extremamente resistentes, capazes de suportar até mesmo granadas explodindo em seus corpos ou sobreviver após perder metade de seus rostos em explosões. Isso acontece mais frequentemente nos quadrinhos, tá? A única maneira de matá-los é decapitá-los ou expô-los à luz solar, o que os incendeia e os transforma em cinzas rápida. Marlowe não deveria ter morrido por conta daquele ferimento no final. Além disso, grandes quantidades de luz ultravioleta os queimam e provavelmente podem matá-los. E a gente vê isso no filme porque os vampiros podem se curar de quase qualquer coisa instantaneamente, exceto queimaduras produzidas pela luz solar. Curiosamente, tá? A Kali, a esposa do Marlowe, que aparece no filme e é queimada pela luz ultravioleta, não consegue se curar justamente por conta dessa fraqueza. Só que aí vem uma contradição que o filme fez questão de enfatizar, tá? Os Nosferatus, semelhante ao Vlad de Drácula, a história nunca contada, não podem morrer se eles forem transformados em cinzas. Se sangue suficiente atingir suas cinzas, eles se regenerarão e voltarão à vida. Principais Nosferatus. Nos quadrinhos, Roderick Marlowe é apenas um personagem coadjuvante, diferente do filme que ele é o principal. Marlowe era o mais velho e um líder sádico do bando de vampiros que planejou o ataque a Barrow, no Alasca, durante uma noite fria de inverno. Ele pensou que fazendo isso, ele conseguiria fazer uma média com seus superiores, mas seus companheiros vampiros, e especialmente o Vincent, o verdadeiro vilão dos quadrinhos, ficaram furiosos com o que ele fez, já que isso ia contra os planos dos vampiros de convencer os seres humanos de que eles são apenas uma fantasia, e isso levou à morte do Marlowe nas mãos do Vincent. Nos quadrinhos, o que acontece é que os vampiros estão por todo o mundo, se escondendo durante o dia, mas saindo das sombras à noite para caçar os humanos. E quando o Marlowe encontra Barrow, ele acaba achando um local perfeito onde ele não precisaria
precisaria se esconder do sol. Na adaptação para cinema, ele é o principal antagonista, alimentando-se da cidade de Barrow, no Alasca. Isso por diversão e especialmente porque o filme dá a entender que esses ataques é o modus operandi dos Nosferatus. Eles caçam a cidade inteira e depois a queimam. Na adaptação, Marlon manipula um andarilho deprimido para matar todos os cães de Barrow porque ele não queria que ninguém escapasse. Depois, ele também ordena que os seus Nosferatus decapitem todas as suas vítimas para garantir que eles não se transformem. No final do filme, Eben, o protagonista, percebe que a única maneira de derrotar o Marlon é se tornando um vampiro. Feito isso, eles batalham e no final da batalha é exatamente como o fim do Vincent nos quadrinhos, com Eben atravessando o seu punho na boca do Marlon. Outros Nosferatus importantes para a série é o Vincent, que tem uma função da Lilith no segundo filme, sendo ele o grande líder dos Nosferatus, mas nos filmes é estabelecido que Lilith é a rainha dos vampiros, os mantendo na linha, e é ela quem planejou o ataque a Barrow, porque deve ter deixado o Vincent dos quadrinhos se revirando no túmulo. Inclusive, Lilith parece possuir uma espécie de telepatia, uma habilidade única nos filmes. Stella, não está parecendo com Barrow quando você segurou o seu querido Eben e viu ele morrer em seus braços? Poderes e habilidades. Como eles não possuem mais uma expectativa de vida, os Nosferatu também não podem envelhecer. Seus corpos estão congelados no estado atual quando eles foram transformados. Além disso, se esses vampiros aqui forem feridos, qualquer dano desaparece quase instantaneamente. Além do combo vampírico, alguns Nosferatus demonstraram poderes como memória genética do primeiro vampiro, coisa dos quadrinhos, tá? A linguagem Nosferatu, que é bem exemplificada pela Lilith, aquele idioma estranho que eles falam. Alguns podem se reproduzir com seres humanos, outros têm teletransporte e telepatia, também no caso da Lilith, e uns poucos deles têm a habilidade de se disfarçar como humanos por meio da metamorfose. E quando o assunto é fraqueza, esses vampiros aqui pegam fogo e viram cinza quando expostos às vitaminas e à luz do sol. Até mesmo a luz ultravioleta é capaz de prejudicá-los, como é o caso da esposa do Marlon, a Kali. Mas, como já dito, eles não podem ficar mortos permanentemente caso forem transformados em cinzas. Se qualquer quantidade de sangue entrar em contato com sua cinza, ele vai se regenerar completamente. A única maneira definitiva de acabar com o Nosferatus é se suas cabeças forem decapitadas ou forem destruídas completamente. Somente nesse caso não tem mais volta. Bom, isso é tudo que eu encontrei sobre os Nosferatus, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. Espero que você tenha gostado. Agradeço o seu gostei e sua inscrição. No mais é isso.